A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD no segundo trimestre de 2023. Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida, sua casa, sua família, e que a partir desses estudos eu e você venhamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade, no conhecimento da revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo, e assim nós venhamos também ser bênçãos na face da terra para outras pessoas. Dessa feita, meus amados, nós vamos falar na terceira lição dessa revista, mas antes disso, como os irmãos sabem, eu quero deixar aqui destacado o tema geral, você acompanha na tela, o tema geral que nós estamos abordando durante esses 3 meses, e o tema é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse então, meus amados, é o tema geral que envolve os 3 meses dessa lição. Nós vamos então para a terceira lição, e eu destaco aí na tela para você o título dessa lição. O título é Ciúme, o mal que prejudica a família. Aí então está, meus amados, o tema da lição de hoje. Deixo aqui destacado o textual, você acompanha na tela. O textual está em Tiago, capítulo 3, verso 16. Abre aspas, diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Bendito seja o nome do Senhor. Quero também deixar destacado a verdade prática, e você acompanha aí na tela. A verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Bendito seja o nome do Senhor. Uma verdade prática maravilhosa que traz para nós muitas verdades. Daqui a pouco nós iremos discorrer a respeito delas. Quero deixar aqui destacados tópicos e subtópicos, meus amados, da nossa lição. Você acompanha na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico é a falha no tratamento dos filhos. O primeiro subtópico é a preferência de Jacó. O segundo subtópico é o ciúme em meio à preferência. E o terceiro subtópico é a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. O segundo tópico, meus amados, dessa lição é o ciúme como causa de conflitos. O primeiro subtópico desse tópico é a túnica, o símbolo do desprezo. O segundo subtópico é ciúme, o agente do conflito familiar. E terceiro, a extensão do ciúme. O terceiro tópico, meus amados, dessa lição tem como título os males do ciúme. O primeiro subtópico é o ciúme pode causar tragédias familiares. O segundo subtópico é o ciúme entre os santos de Deus. E em terceiro e último ponto, subponto, vencendo o ciúme. Aí então está, meus amados, os tópicos e subtópicos dessa lição gloriosa para a nossa vida. Deixando aqui também registrado, meus amados, os objetivos, que esperam ser alcançados até o final dessa lição. Você acompanha na tela os objetivos dessa lição. O primeiro deles é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. O segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Terceiro, compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que lição maravilhosa, que lição extraordinária. Abra, querido, o seu coração e deixe Deus falar contigo nessa oportunidade. Amém?
Desde já quero pedir a você que é novo aqui, está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, deixe a sua inscrição como forma de agradecimento e cooperação, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua dúvida, seus agradecimentos, aquilo que vier em seu coração, de maneira que o nosso canal possa crescer e seja indicado pelas plataformas para que outras pessoas também possam ser alcançados pelo conhecimento colocado aqui nessas lições. Amém, meus amados? Sempre dizendo que nós não temos pressa de chegar até o final, não queremos correr aqui na lição, mas extrair o máximo de verdades e princípios para a nossa vida. Então, fique atento, abra o seu coração e desfrute e seja enriquecido da palavra do Senhor Jesus. Então vamos lá, ciúme, o mal que prejudica a família. Como os irmãos percebem, eu gosto de trazer conceitos de palavras contidas em nossa lição. Nesse caso é o ciúme. Em se falando de ciúme, nós podemos concluir que existe o ciúme no sentido de zelo, o ciúme no sentido de cuidado. Por exemplo, a Epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 5, vamos ver comigo, Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, verso 5: Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Esse ciúme aqui, meus amados, é o ciúme no sentido de zelo, no ciúme de cuidado, no sentido de quem tem amor por essa pessoa. Então, eu quero deixar aqui destacado essa verdade para nós, que existe o ciúme no sentido de zelo. Já existe o ciúme excessivo, ou o zelo excessivo, na verdade, Existe o zelo de cuidado, mas existe o zelo excessivo, que no caso seria o ciúme doentio. Sai do zelo normal e passa para o zelo excessivo, ou seja, um ciúme doentio. Esse ciúme doentio gera dentro da pessoa o sentimento de posse, o sentido de posse. Esse ciúme doentio vem com o sentido de posse. Aquele que tem o zelo excessivo, aquele que tem o ciúme doentio, ele tem dentro de si a posse, o sentimento de posse. Ele é o dono, pertence a ele. E a terceira situação é o ciúme doentio mais a inveja. O ciúme doentio mais a inveja vai provocar atitudes perversas. Ciúme doentio mais a inveja, isso resultará em atitudes perversas, que é o que nós vamos ver no decorrer dessa história dos irmãos de José para com José, tiveram atitudes perversas por causa do ciúme e da inveja. Eles tiveram atitudes perversas. Olhando, meus amados, para o textual, nós também conseguimos extrair algumas verdades para o nosso coração. O textual diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note que tem aqui a inveja e o espírito faccioso, que é o que nós estamos estudando, a divisão, a briga, a intriga, a inveja, o espírito de divisão. Então, onde isso está inserido, existem algumas consequências. Quais são as consequências? Perturbação, toda obra perversa. Quando o texto de Tiago capítulo 3, verso 16, que diz que onde tem inveja e espírito faccioso, existe perturbação, o que é essa perturbação que Tiago está querendo dizer? É alguém dominado por algum sentimento mau, é alguém que é perturbado.
Então, onde tem inveja e espírito faccioso, nós vemos uma pessoa que é dominada por um sentimento mau. Por isso, o texto diz que aí há perturbação. São pessoas que são dominadas por sentimentos maus. Alguém que é descontrolado. Não sei se você já teve a opção ou como é que eu posso dizer? A oportunidade de ver alguém no seu estado de ciúme doentio. Você percebe que ele ali está dominado, ele está descontrolado. Ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar, ele não consegue medir as consequências, porque ele está descontrolado. Por isso que o texto de Tiago diz que onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação, há o descontrole das emoções. E o que Tiago está querendo dizer? Que onde há inveja e espírito faccioso, há obra perversa. O que ele está querendo dizer? Para a gente compreender o que ele está querendo dizer, eu vou me utilizar de uma linguagem popular. E a linguagem popular diz assim: é alguém capaz de fazer qualquer coisa maligna. Isso seria obra perversa. É alguém que está tão descontrolado que ele vai fazer toda e qualquer obra maligna. Ele tem capacidade, ele tem coragem de fazer coisas perversas, coisas malignas. Então veja, quem é invejoso e quem tem um espírito faccioso, ele tem coragem, ele é tão dominado por esses sentimentos, ele está tão descontrolado que ele vai acabar fazendo coisas, ter práticas inimagináveis, cruéis, má e perversa, como aconteceu com os irmãos de José, e daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais. Amém, meus amados? Vamos mais para frente, olhando agora para a verdade prática. A verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Eu quero fazer um destaque nessa palavra, só o fruto. Então veja, o ciúme é uma obra da carne. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhe. Segundo, e só o fruto do Espírito é capaz de superar essas consequências. Então, o antídoto para o ciúme, o antídoto para o espírito faccioso, onde é que nós encontramos? No fruto do Espírito. Quando nós vamos para dentro da Bíblia Sagrada, em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver ali e perceber as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. E nós vamos identificar algumas verdades contidas naquele texto, meus amados, como por exemplo, que a carne ela é contra o Espírito, que a carne é contra o Espírito. Nós vemos então a carne contra o Espírito, dizendo a Bíblia que elas são opostas entre si. Eu gosto desse texto quando ele diz que a carne e o Espírito são opostos entre si. Então a carne quer algumas coisas e o Espírito quer outras coisas. Eles não convergem em nenhuma coisa. Pelo contrário, eles divergem em tudo. Eles divergem em tudo. A carne vai para cá e o Espírito vai para cá. A segunda coisa que nós identificamos nessa realidade entre carne e Espírito é que elas militam entre si. Ao passo que elas são opostas, elas militam entre si. Como eu coloquei aqui, uma luta contra a outra. O texto deixa muito bem claro que a carne luta para que o Espírito não vença, e o Espírito luta para que a carne não vença, de maneira que uma tenta sufocar a outra. Então há uma guerra de sufocamento. Aquele que conseguir sufocar o outro, mortificar, é aquele que vai vencer. Então esses dois detalhes em relação à carne e ao Espírito, meus amados, elas são opostas entre si e militam ao mesmo tempo para que uma não vença.
o espírito querendo ser mais forte que a carne, e a carne querendo ser mais forte que o espírito. Por isso que eu disse, com base na verdade prática, que só o fruto do espírito é capaz, só o fruto do espírito e nada mais, só o fruto do espírito é capaz de mortificar o ciúme, que é uma obra da carne. Amém, meus amados? Vamos então aqui para a nossa introdução. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vemos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu destaco aqui algumas coisas para nós na introdução, quando o autor diz: é verdade que Jacó tinha certas preferências por José. Eu coloquei dizendo assim: não só tinha, como fazia questão de mostrar. Jacó, ele não somente gostava de José mais do que os outros irmãos, mas como ele também demonstrava, ele não escondia de ninguém essa predileção, esse gosto, esse apreço que ele tinha por José, além dos outros irmãos. Então é o primeiro destaque que eu trago aqui para nós, meus amados. O segundo destaque é que o autor da lição diz que a lição não tem o propósito, o objetivo de trazer os pormenores da história de José, como eu coloquei aqui, quando as circunstâncias foi sendo José levado a segundo do rei, porque toda a história vai convergir nisso, meus amados, mas não é essa particularidade que a lição quer nos trazer nessa oportunidade. Ou seja, o final da história de José é que ele é levado a ser segundo do rei do Egito, e nessas circunstâncias, devido àquele período de fome que teve, ele foi o canal usado por Deus para trazer a sua família, que tinha ficado lá do lado de fora do Egito, para passar aquele período de fome, e foram salvos por essa situação, ou por esse fato de José estar no Egito e ter consideração para com o rei do Egito. Os irmãos, a família de José escapou da fome. Mas não é esses pormenores aqui, esse sentido geral, na verdade, da história de José que nós queremos trazer. A lição, ela está querendo falar a respeito do ciúme e as consequências desse ciúme, seja na vida daqueles que têm e na vida daqueles que sofrem com relação ao ciúme. Então nós vemos ainda aqui na introdução um detalhe na vida de José. Ele adquiriu uma confiança do pai, e como diz aqui a introdução, ele era delator. Ou seja, quando os irmãos saíam para trabalhar, vamos dizer assim, daqui a pouco o pai Jacó manda José ir ver como estava ali os irmãos, e José ia lá, olhava, observava, voltava e contava tudo para o pai. Por conta disso e outros detalhes que nós vamos citar daqui a pouco, esses irmãos não tinham bons olhos para com José, e eu acredito que José, ele contava o que via, coisa que eles não gostavam quando acontecia. Então foi uma série de fatores, meus amados, a começar pela predileção, e nós já falamos em lições anteriores, a começar pela predileção, que
que aconteceu na história de José, o que nós vamos ressaltar aqui nessa oportunidade. Amém? Nós vamos lá então para o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico: a falha no tratamento dos filhos. A falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que haja algo especial, ou que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Nessa lição, ou na segunda lição que diga, na lição 2 estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu ciúme e inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o detalhe que o autor da lição fala, que José realmente ele tinha essa tendência, essa marca, que gostavam mais de José do que os outros irmãos. E eu gostei quando o autor fala sobre as diferenças de personalidade e de temperamento de cada filho, as diferenças de personalidade e de temperamento de cada filho. De fato, meus amados, de fato, isso é uma realidade, essa diferença de temperamentos entre um filho e o outro. Se nós formos olhar na história passada de Esaú e Jacó, nós vemos gêmeos nascendo da mesma mãe, mas com personalidades diferentes. Um caçava, outro gostava de estar mais dentro do lar, um era peludo, o outro era mais liso, um era mais caseiro, o outro era mais do campo, de estar no campo, de estar com os animais, gostava de caçar. Então veja, existe essa diferença de personalidade, de caráter, mesmo saindo do mesmo pai e da mesma mãe, como eu coloquei aqui. Por exemplo, o detalhe que eu coloquei aqui para nós foi o seguinte: isso é um fato e revela a individualidade do ser humano, onde mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, sejam tão diferentes, alguns tímidos, outros mais falantes, alguns bravos, outros mais amorosos, e assim sucessivamente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus amados, veja essa verdade: ninguém é igual a ninguém, mesmo sendo irmãos, saindo do mesmo pai, da mesma mãe. Os filhos não nascem iguais, nascem diferentes, com temperamentos diferentes, com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes. E como eu coloquei aqui, eis aí aquilo que nós chamamos de individualidade. Cada indivíduo é único, cada indivíduo é individual, se poderemos assim dizer, redundantemente. Cada indivíduo é individual. É bem verdade que existe grupo de pessoas, os sanguíneos, os coléricos, são grupos de pessoas, mas mesmo sendo irmãos, do mesmo pai, da mesma mãe, os filhos nascem diferentes. Um outro detalhe que eu chamo aqui para nós, meus amados, é assim: eis uma das possíveis respostas
do porquê alguns pais têm preferências, dedicando-se mais a uns do que aos outros. Então, talvez aqui tenha, ou nós vamos perceber o porquê de alguns pais terem a predileção, porque tem filhos que são amorosos, mas tem filhos que são rebeldes, tem filhos que são obedientes e tem filhos que são desobedientes. Talvez seja essa multiplicidade de caráter, de personalidade, que inclina os pais a gostarem mais de um filho do que o outro, se assim poderíamos dizer. Então veja, os pais tendem a não querer gostar de filhos rebeldes, dos filhos preguiçosos, dos filhos desobedientes. Imagine um pai e uma mãe que tem 2 filhos, 2 homens, um trabalhador, esforçado, dedicado, obediente, caseiro, já o outro é rebelde, preguiçoso, só vive reclamando da vida. Então a tendência dos pais é gostarem mais daquele amoroso, obediente, trabalhador, caseiro, do que desse outro que apresenta essas características negativas. Bendito seja o nome do Senhor. O outro detalhe que eu coloco aqui para nós, que pais sábios contornam essas coisas. Como disse a nossa lição, ele colocou assim: os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Qual é a atenção? Em não gostar mais de um do que de outros, e sim gostar, independente da personalidade. Eu sei que não é fácil, mas gostar e amar, independente da personalidade dos dois, de ambos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como na lição anterior, se não me falha a memória, eu disse que Deus é um Deus que quer que nós amemos os nossos inimigos. Se Deus quer que nós amemos os nossos inimigos, que dirá a exigência de Deus em relação a um pai e uma mãe para com os seus filhos? Quer que ame tanto um quanto o outro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, eu gostei desse ponto que o autor colocou para nós sobre essas diferenças de personalidades, e eu imagino que essa seja um dos motivos dos pais terem preferências. Mas o desejo de Deus não é assim, que tenhamos preferência. O desejo de Deus é que nós venhamos amar os nossos filhos de igual modo. Da maneira como nós amamos a um, nós venhamos amar o outro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos mais adiante para o segundo tópico, que diz assim: o ciúme em meio à preferência. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais irmãos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram ilijados no amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Como eu falei, meus amados, Jacó não somente amava mais a José do que os outros irmãos, como também demonstrava. O fato de Jacó dar esta capa colorida para José, isso é uma clara evidência de que Jacó o amava mais do que os irmãos. Por isso que eu deixei ressaltado para nós que ele não somente amava, mas deixava claro isso. Se estava claro, os irmãos percebiam essa diferença de trato. Imagine, irmãos, uma casa onde tem vários filhos e o pai agora presenteia só um filho, Naturalmente, sentimentos ruins vão aflorar no coração
desses outros irmãos. É tanto que no final desse tópico diz que os outros irmãos aborreceram José, não tinham José com os bons olhos, não enxergavam José com os bons olhos. É triste isso, é lamentável, meus amados irmãos, mas querendo ou não, isso é uma realidade, principalmente nos dias em que nós vivemos no seio de algumas famílias. Então, destaquei aqui alguns pontos dizendo assim: atitude mais clara que essa, impossível. Qual atitude que Jacó fez e demonstrava que ele tinha predileção para com José? A capa, aquela capa, como diz aqui o contexto histórico, né? Antigamente, as capas elas tinham uma cor, duas cores e uma terceira que seriam várias cores. Essa capa, ela apresentava honra, ela destacava a pessoa era destacada das demais. Então note que não é uma simples capa, tem todo um simbolismo representando aquela capa, né? No caso, José era o destaque, estava destacado dos demais, tudo por conta da atitude de Jacó em relação ao seu filho José, desprezando os demais. Um outro detalhe que eu coloquei aqui para nós é quantos não agem dessa maneira, né? Trazendo agora para os nossos dias. Quantos pais, na hora de presentear os seus filhos, dão bons presentes para um e presentes mais inferiores para outros? Quantos pais, na hora de elogiar os filhos, rasgam elogios para um, em contrapartida aos outros, não soltam nem um elogio? São pequenas atitudes, meus amados, às vezes pequenas atitudes que os pais demonstram, que pode acarretar em um desfecho desastroso, em consequências talvez irreversíveis. Porque quando nós vamos olhar para esse mesmo tópico, note que o autor coloca bem aqui, isso provocou ciúme nos demais filhos, ou seja, o fato de Jacó ter dado uma capa com muitas cores para José, isso provocou ciúmes nos demais irmãos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Eu coloquei aqui outro sentimento despertado, além do sentimento de predileção, despertar o ciúme desses irmãos, a predileção naqueles filhos que não têm tanta atenção dos pais, é gerado outro sentimento neles. Qual é? O de rejeição. É esse sentimento que vem à mente e ao coração do filho que não tem tanta atenção do pai quanto o outro irmão assim tem. E muitos estão vivendo assim, dentro dos lares, nas famílias, com esse sentimento de rejeição, que não tem valor, que são inferiores, que ninguém gosta deles. Que nós tenhamos cuidado, meus amados, que nós possamos analisar as nossas práticas, que nós possamos analisar a nossa vida, para ver se nós não estamos incorrendo nesse erro de estar rejeitando uns, ou de estar escolhendo uns em detrimento de outros, e gerando mágoa no coração desse que está rejeitado, gerando feridas na alma, no coração dessa pessoa que está sendo rejeitada, ou interpretando que está sendo rejeitada. Que Deus tenha misericórdia. E se você se sente assim, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te ama, ainda que os seus pais tenham falhado, ainda que os seus pais tenham errado, ainda que você tenha ficado, como nós dizemos no canto, há um Deus que te ama, que cuida de ti, que tem zelo por ti, e há uma igreja que ora pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ainda dentro
dentro desse tópico, meus amados, quando o autor diz assim, eles, os irmãos de José, eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram. Quais atitudes hoje, meus amados, podem demonstrar esse favoritismo? No tempo de José e Jacó, essa doação da capa representava esse favoritismo. Quais são hoje algumas atitudes que os pais fazem e que demonstram esse favoritismo para com alguns dos filhos? Você consegue aí mentalizar? Escreva aí para nós enriquecermos mais ainda o nosso conhecimento. Eu poderia destacar aqui, quem sabe, a compra de um celular, vamos dizer, um celular melhor, com mais capacidade do que o outro. Seriam pequenas coisas, mas escreva aí, em nome de Jesus, para enriquecer aqui esse comentário e assim crescermos no conhecimento. Vamos adiante para o terceiro tópico da nossa lição, ou subtópico, O terceiro subtópico diz assim: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Eu achei esse tópico muito interessante, meus amados. Como que o ciúme ele cegasse, ele cega. Tanto que logo lá no início, na verdade prática, se não me falha a memória, eu falei que a inveja, o ciúme, ele domina a pessoa. Ele descontrola a pessoa, faz com que a pessoa tenha atitudes ruins, atitudes más. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos uma outra verdade, que a inveja ela serve como uma cegueira, ela cega a pessoa e não permite com que a pessoa veja os desígnios, os propósitos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos aqui para a leitura, e a leitura diz assim: além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes se inclinavam diante de José, quando contaram para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O detalhe que eu coloco aqui para nós, meus amados, o ponto que eu coloco aqui para nós, o primeiro é assim: o coração deles já estava ferido demais para terem outra reação. Jacó, ele demonstrava com toda clareza essa predileção para com José, e isso no decorrer de um grande período de tempo. O ciúme, muitas das vezes as feridas, o sentimento de rejeição, tudo isso foi ferindo o coração desses jovens, desses outros irmãos, e a reação deles não poderia ser diferente quando José agora conta os sonhos que Deus havia dado para eles. E vocês sabem o sonho a qual me refiro, que a própria lição também diz, Então, eles não poderiam ter outra atitude de rejeição, de rejeitar, de ignorar os sonhos, de ter a visão deles tapada por causa das feridas que tinha já dentro de cada um deles. O segundo detalhe que eu trago aqui para nós, meus amados, é o perigo de filhos feridos não seguirem o caminho da fé. Eu achei esse ponto interessante, que há filhos de pais crentes, mas pelos pais não vigiarem e terem a predileção para com um dos filhos,
esse filho que é rejeitado, ele fica tão ferido que ele não segue a mesma fé do pai. Talvez, pai, você não entenda por que o seu filho não quer um compromisso com Deus, por que a sua filha não segue a fé que você segue, não segue ao Senhor como você gostaria. Talvez essa seja a resposta do porquê da rebeldia do seu filho, da sua filha, desse distanciar-se da casa do Senhor, dessa falta de comunhão com Deus. Talvez essa seja a resposta, essa predileção. Você tem se dedicado mais a um do que o outro. Eu gostei, se não me falha a memória aqui, na lição, ou foi em um auxílio que a lição do professor tem para nós, é que quando o filho diz assim para o pai: você não sabe de nada, pai. Na verdade, o que esse filho quer é ser ouvido pelo pai ou pela mãe. São atitudes simples, meus amados, são atos, são práticas simples, superficiais, que vão dando a entender que os pais estão amando mais a um em detrimento de outros. Então eu gostei desse tópico e esse detalhe que eu cito aqui para nós. O tópico diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Eu digo, a predileção faz com que haja um perigo de filhos feridos não seguirem o caminho da fé. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, meus amados, e de você que vive esta realidade, porque eu sei que não é fácil ter filhos rebeldes, ter filhos que não querem nada com a fé, mas possivelmente a resposta está nas tuas atitudes, na maneira como você procede para com os seus filhos, na educação, no trato, e você possa reverter, pedir graça para o Senhor, pedir sabedoria para o Senhor e reverter esta realidade e contornar, trazer este filho, esta filha rebelde para os caminhos do Senhor outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição diz: o ciúme como causa de conflitos. O ciúme como causa de conflitos. Na verdade, meus amados, eu diria assim, o ciúme motivado pela predileção como causa dos conflitos, porque o autor colocou o ciúme como causa dos conflitos. Na verdade, o ciúme motivado pela predileção, porque esse foi o caso de José e os seus irmãos. Esse ciúme foi motivado pela predileção de Jacó para com José. Então, o ciúme motivado pela predileção como causa de conflitos. Então, existem muitos conflitos, porque o ciúme é gerado por causa da predileção. Talvez você não entenda por que os seus filhos brigam tanto, os seus filhos discutem tanto. Com certeza a predileção está aqui de maneira até talvez incubada e você não está prestando atenção. Mas vamos lá. O primeiro subtópico diz: a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, como eu falei anteriormente, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque. Veja só, meus amados, em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Então veja, não era um sentimento ali incutido, não, era extravasado, era colocado para fora, era claro. E o presentear de Jacó para com José dessa túnica colorida evidenciou ainda mais essa predileção, e isso fez com que esses outros irmãos tivessem um mau desejo, um mau sentimento em relação à vida de José. Eu coloquei algum destaque dizendo assim, meus amados. O primeiro deles aqui,
Temos aqui uma somatória de coisas. Não é somente o ciúme em si. Temos uma somatória de coisas. Por exemplo, era denunciante. Segundo, tinha a questão da túnica. Terceiro, a questão dos sonhos. Então, foi uma somatória de coisas que levaram esses outros irmãos de José a terem os sentimentos que ele tinha, de crueldade, de maldade, de rejeição, de não quererem estar perto de José. Então, é uma somatória de coisas que levaram esses irmãos a terem esse tipo de atitude. Já que no final da lição, o autor diz: o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Por exemplo, o ódio. O ódio foi um desses sentimentos, pois nenhum outro sentimento ou sentimento os levaria a fazer o que eles fizeram. Ou seja, quando o autor diz que a má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó, nós podemos ver que existia ali o ódio no coração daqueles outros irmãos para com José. Tinha o ciúme, tinha a inveja, tinha o ódio. Por que eu digo o ódio? Como no comentário mesmo que eu coloquei aqui. Porque o ódio é o único sentimento que os levaria a fazer o que eles fizeram. E o que esses jovens fizeram no final com José? Venderam. Eu não consigo ver outro sentimento, meus amados, no coração de alguém que levaria eles a vender o seu irmão. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Por isso que eu destaco que o ódio estava muito presente no coração daqueles outros irmãos. E isso é triste para a família do patriarca. É triste nós meditarmos a respeito dessa realidade de ciúmes, de inveja, de ódio na família do patriarca, de um homem escolhido por Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas infelizmente, meus amados, infelizmente, isso não está restrito apenas à família de Jacó, mas muitas outras famílias nobres, famílias de dentro da igreja, famílias de pastores, de obreiros, de missionários. Infelizmente, esta realidade em muitas famílias, infelizmente, pessoas destacadas em seus ministérios, espiritualmente falando, mas que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Continuando, o segundo tópico diz: ciúme, o agente do conflito familiar. Ciúme, o agente do conflito familiar. A leitura diz assim, os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Arrogância, não sei, meus amados, se eu colocaria na conta de José, mas imaturidade, inexperiência, sim, mas arrogância, eu não consigo ver na vida de José arrogância, como o autor está dizendo aqui, mas sim, inexperiência e maturidade nós podemos ver sim na vida de José. Continuando, seus irmãos com o orgulho ferido, ou seja, com feridas, por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio. Veja só, rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Veja só, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. Eu achei fantástica
essa referência aqui, meus amados, de Provérbios 6:34, que diz assim: o ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne, como nós vimos anteriormente. O ciúme é uma obra da carne. Então veja, aqueles irmãos, eles tinham o coração ferido, eles tinham feridas abertas, eles tinham sentimentos que os maltratavam, que os corroía por dentro, e esses sentimentos foram se agravando, foram dominando, foram tomando conta do interior daqueles rapazes, a ponto deles não quererem nem ouvir a voz dele, não quererem nem que eles estivessem perto dele. É tanto que esse rancor, esse ódio fez com que eles desejassem e tirar a vida de José. É triste, né, meus amados? Eu fico pensando, é triste o estágio em que o ciúme e a inveja levou esses jovens. E o detalhe que eu coloco aqui, porque o autor diz que devido ao rancor e o ódio, eles desejaram até mesmo acabar com a vida do seu irmão. De fato, eles desejaram. E o detalhe que eu digo aqui para nós é que eles o fariam, eles matariam, eles tirariam, eles ceifariam a vida de José, se Rúben, o filho mais velho, não tivesse intervido, não tivesse desfeito aquele plano maléfico. É como se eles estivessem já saturados com aquela situação de predileção, de favoritismo, da inexperiência e imaturidade do próprio José, dos elogios que Jacó dava a respeito desse jovem José. Eles estavam saturados, estavam no seu limite, chegaram a ponto de não somente desejar, mas eles iriam fazer, se Rúben não tivesse intervido. Esse mesmo tópico, meus amados, diz que há um efeito em cadeia. Por exemplo, o autor diz que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo do doente. Aí ele continua dizendo assim: a inveja, o rancor, o ódio geralmente tem no ciúme o seu nascedouro. Então note aqui que o ciúme é o ponto de partida inicial para outros sentimentos. Eu daria até um passo atrás do autor e eu destacaria a palavra egoísmo. Se nós formos ver a palavra egoísmo, a gente divide a palavra e tem ali o ego ferido. O ego ferido gera o ciúme, e o ciúme vai gerar a inveja, o rancor e o ódio, que foi o sentimento que fez com que aqueles irmãos desejassem matar o seu próprio irmão. Note que há um efeito em cadeia, e quanto mais o tempo passa, mais os sentimentos vão se agravando. Veja, inveja, rancor e ódio, tudo começou do ego ferido, porque aqueles jovens estavam feridos no seu ego. Veio o ciúme despertou a inveja, o rancor e o ódio, e eles matariam sim o seu irmão, se não fosse a intervenção de Rúben. Continuando aqui no final, o autor diz que o ciúme é uma obra da carne, em consonância com o que diz o apóstolo Paulo para os Gálatas no capítulo 5, meus amados, 5 e 6, que é a obra da carne, o fruto do Espírito. E eu coloquei aqui, se é obra da carne, se o ciúme é obra da carne, ela está aí dentro de você. O ciúme está aqui dentro de mim, onde a qualquer momento pode aflorar. De igual modo como a Bíblia diz que nós temos que ter as virtudes do Espírito Santo, não tem como ter uma e outras não. Se eu tenho uma, naturalmente eu tenho que ter as demais.
A obra da carne significa que elas também estão dentro de nós. Nós somos da natureza humana, nós somos carnais. Se o ciúme é obra da carne, eu tenho e você tem. A questão é que ele está lá, incubado, guardado, encoberto. Dependendo do que for, ele pode aflorar, e nós precisamos ter cuidado, meus amados, em relação a isso daí, para que esse ciúme não nos domine e nos faça ter atitudes que nós iremos nos arrepender por resto da nossa vida. Amém? Então esse é o detalhe que eu quero deixar aqui para nós. O ciúme é obra da carne, ou seja, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de qualquer um de nós, o ciúme. Se nós não nos cuidarmos, ele pode aflorar dentro de nós. Continuando aqui, meus amados, o terceiro subtópico, a extensão do ciúme. Eu gostei desse tópico porque ele sai do âmbito familiar e ele apresenta essa extensão indo em outras áreas, do cotidiano da nossa vida. Então vamos lá. Na presente lição, analisaremos o ciúme na relação entre os irmãos, mas o ciúme, está presente em muitas outras relações. Por exemplo, o ciúme pode trazer problema para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, o ciúme, por ser uma obra da carne, está dentro de todo e qualquer ser humano. Ele não se restringe apenas no ambiente familiar. Ele vai do casal, das relações conjugais, atinge as amizades sinceras. Ele está ali entre a questão profissional, um profissional tendo ciúme do outro, porque o outro está se destacando, porque o outro está ganhando mais, porque o outro tem mais habilidades. E isso, meus amados, é lamentável, é triste, e com certeza esse ambiente não será um ambiente de harmonia, de amor e de paz, como diz aqui a nossa lição, sobra onde o ciúme, ou no ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Ou seja, vira um ambiente insuportável. Onde tem o ciúme, o ambiente fica insuportável. Eu coloquei outro detalhe aqui para nós, meus amados, dizendo assim, sobre o ciúme controlado, que foi o zelo, o zelo, o cuidado. Esse é o ciúme controlado. E o ciúme descontrolado, a revista diz que há uma linha muito tênue, muito fina, de nós estarmos num e sairmos para o outro. Uma coisa é eu ter ciúme da minha esposa, um ciúme de zelo, um ciúme de cuidado, e uma outra coisa é eu alimentar esse ciúme e passar a ser um ciúme doentio, um ciúme controlador, dominador. Isso é péssimo. Nós precisamos estar atentos, meus amados, em relação a isso, para não cairmos nesse erro, e pedimos a graça de Deus, porque somente com o fruto do Espírito Santo é que nós podemos vencer essas coisas. Então veja, onde há o ciúme tem muita desconfiança, tem insegurança, tem controle e tem posse. Se nós formos ver hoje nos jornais, a maioria dos casos são casais que se deixam, separam. Lá o homem planeja
e executa o seu plano, tirando a vida daquela mulher. Em muitos casos ele tira a própria vida, mas em alguns casos ele permanece vivo. E nós vamos ver ali está presente o ciúme. É aquele sentimento de posse. Ele quer dizer: se não é minha, não vai ser de ninguém. Porque a lógica, meus amados, é assim: se o rapaz deixou a moça, tem muitas outras moças que ele pode se envolver nessa lógica, ele pode se envolver, mas não, ele está tão dominado pelo ciúme, ele tem tanto aflorado nele esse sentimento de posse, que ele fica cego, como nós já estudamos, ele fica cego, ele fica dominado por esse sentimento, a ponto de dizer: se não é minha, não vai ser de mais ninguém. E que Deus nos livre desta realidade, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando diz aqui que há uma linha tênue entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado, ou seja, pouca coisa é preciso para sair de um para o outro. Pouca coisa faz com que a gente saia do controlado para o descontrolado, e nós precisamos viver em oração, pedindo a graça do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo domine a nossa vida, meus amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição: os males do ciúme. O primeiro subtópico diz assim: o ciúme pode causar tragédias familiares. O ciúme pode causar tragédias familiares. A leitura diz assim: não são poucas as notícias de tragédias conjugais, como eu citei agora há pouco, em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Então nós vemos aqui alguns detalhes para nós, que o ciúme não é algo novo, está desde que o mundo é mundo, desde que os homens, ou seja, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a ordem de Deus. O ciúme está presente na humanidade, então não é algo novo. Segundo detalhe, as consequências são as mesmas do tempo de José, mais para trás, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, Davi, no tempo de José, no tempo de Jesus, onde o ciúme está presente. Nós vemos sempre as mesmas consequências desastrosas, terríveis, vidas sendo ceifadas, famílias sendo destruídas, empresas sendo desmoronadas por conta desse sentimento chamado ciúme. A diferença do tempo de Jesus, o ciúme, no caso aqui dos sacerdotes, por causa do ministério de Jesus, do tempo de lá para cá, o ciúme existe, só que com mais potência, mais potencializado, né? A gente vê a Bíblia se cumprindo quando Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então esse ciúme é uma demonstração de que o amor, ou a consequência, a morte, alguém tirar a vida de alguém por causa do ciúme, é a demonstração de que o amor realmente está se acabando. Alguém diz que mata por amor, né? Não, eu matei porque eu amava. Não, é mentira. Amor porque matou porque estava dominado pelo ciúme, estava cego, estava descontrolado. Então, vamos adiante, meus amados, porque tem um ponto interessante aqui, o ciúme entre os santos de Deus. Aqui é o dedo na nossa ferida, né? É o dedo entrando na nossa ferida. Então vamos lá, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente,
entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama, ofende um irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, e a própria revista assim diz, o ciúme é uma obra da carne, e nós somos carnais, meus amados, nós somos humanos ainda. É bem verdade que lutando para mortificar a carne. Por isso que eu destaquei dizendo assim, onde tem ser humano, infelizmente, mesmo entre os santos, tem a questão do ciúme. Por quê? Porque mesmo crente, nós temos esses resquícios da carne ainda em nós. É bem verdade que nós estamos lutando e só um dia seremos o quê? Transformados, teremos um corpo glorificado, onde já não existirá mais resquício de carne, mas teremos um corpo como o corpo de Cristo, um corpo glorificado. Uma igreja constituída de homens e mulheres, humanos, carnais, lutando para mortificar a carne. Mas nesse processo de mortificação, no nosso meio existe essa realidade do ciúme. Uma regente tem ciúme da outra porque rege melhor. Um cantor tem ciúme do outro cantor porque esse cantor tem mais técnica, canta mais bonito. Uma banda tem ciúme da outra porque a outra tem mais habilidades, tem mais capacidade, se apresenta melhor. Um pastor ou um pregador tem ciúme do outro porque esse aqui prega com mais eloquência, prega com mais conhecimento bíblico. É triste? É lamentável? Mas é uma realidade. Mas uma realidade que não podemos cruzar os braços e aceitá-la. Nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar contra isso, meus amados. E como já disse a nossa lição, somente com o fruto do Espírito nós podemos vencer essas coisas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Continuando, o terceiro tópico diz assim: vencendo o ciúme. Tem uma forma de vencer o ciúme? Tem um remédio de vencer o ciúme? Tem. Vamos ver. Em primeiro lugar, é preciso alimentar, ou seja, incutir na mente, por exemplo, Provérbios capítulo 6, verso 7, diz que os pais deveriam incutir na mente das crianças os mandamentos do Senhor. Isso é alimentar a nossa mente. Então, para nós vencermos o ciúme e as obras da carne, nós precisamos, em primeiro lugar, incutir a palavra na nossa mente, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Continuando, o que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei dessa declaração aqui, achei ela muito interessante, o que o autor deixou aqui, quando ele diz assim, o que pensamos, ele coloca, e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Se nós alimentarmos, seja no coração, seja na mente, o ciúme, nós não teremos boas atitudes. Mas se alimentarmos o nosso coração e a nossa mente da palavra do Senhor, nós agiremos como Deus age, com amor, com paciência, com longanimidade. Continuando, em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa,
é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra de Deus o aconselhará com sabedoria. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar essas emoções negativas. Então note que ele coloca aqui duas situações, Primeiro é assim, a autoanálise, como disse o apóstolo Paulo, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma do pão e beba do cálice. Com relação ao ciúme, nós precisamos perceber, analisar nós mesmos, como nós estamos em relação ao ciúme. Como eu já disse, isso é algo da carne, está dentro de nós, existe dentro de nós, mas como ele está aqui existindo? Com potência, enfraquecido, como disse aqui o autor, se ele está com potência, se o ciúme está dominando, nós precisamos buscar conselho, nós precisamos buscar ajuda. Tudo isso é de uma autoanálise sua. Não adianta eu chegar para você e dizer, você está com problema, você está com ciúme. Não adianta alguém chegar e dizer, você está com problema, você está com ciúme, você está atrapalhando a tua vida. Isso é uma autoanálise. Você precisa se analisar e a partir disso buscar os remédios. O que? Orientação pastoral de alguém que teme ao Senhor, de alguém que se alimenta da palavra, que busca os conselhos bíblicos. E em segundo lugar, você alimentar a sua mente, o seu coração com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui em último lugar, o amor de Cristo deve reinar em nós e nos moldar, já que o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Esse amor, perfeito amor, é o amor de Cristo. Então que esse amor de Cristo nos domine, que esse amor de Cristo reine em nós, e que nesse reinar de nossa vida, ele venha também transformar o nosso caráter, nos moldar, de maneira que o fruto do Espírito seja evidenciado em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos aqui para a conclusão que diz assim: o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição, olha só, moral, física e espiritual. Então o ciúme traz 3 aspectos de destruição: moral, física e espiritual. Continuando, o apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o problema destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, ou seja, o caráter de Cristo em nós, porque é isso que é o fruto do Espírito, é o caráter de Deus em nós. Este desenvolve, ou seja, o caráter de Cristo desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções provenientes dos vícios da alma. Como eu falei, a carne e o espírito militam entre si, da maneira que eu vou fortificando o espírito, o fruto do espírito, ele vai mortificando a carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero, meu amado, poder contribuir para a tua vida espiritual, e você, professor da escola bíblica dominical, possa ter sido enriquecido e assim abençoar os seus alunos. Mas se você quer aprender um pouco mais em como ser um professor de escola bíblica dominical inesquecível, eu quero deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clique lá e conheça mais a respeito desse fantástico curso de como ser um professor de escola bíblica dominical inesquecível. E se você também desejar aprofundar ainda mais o seu conhecimento teológico, escriturístico, eu apresento a você, tem um link aí, a Academia de Pregadores. Eu fiz esse curso,
fiz o curso básico, fiz o curso médio, estou esperando apenas o recurso para dar sequência no bacharel livre, e eu indico a você esses cursos aí, porque tem agregado muito na minha vida, no meu crescimento espiritual, na minha comunhão com Deus. Eu tenho certeza que na sua vida não será diferente, meu amado. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e permitindo Deus, na próxima lição nós estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.